Olá pessoal, tudo bom? Estamos mais um dia aqui no podcast, no Pod e Segurança. Esse espaço ele é estratégico dedicado a um diálogo sobre segurança do trabalho, qualidade e sustentabilidade, com foco em decisões práticas, gestão eficiente, impacto real nas organizações. Aqui você aprende com profissionais que vivenciam o dia a dia, a tomada de decisão assertiva e na melhoria contínua, especialistas que compreendem os desafios do mercado e ainda apontam fortes processos de melhorias com pessoas, processos e resultados. Eu sou Emanuel Ferreira, da CETSEG, e bem-vindo a mais um Pod e Segurança. Hoje a gente está aqui com um entrevistado bastante diferente, que traz um conhecimento muito legal dentro da área de especificação dele. Vou passar a palavra para ele, para o nosso entrevistado, que é o Márcio. Muito bom. Excelente dia, seu Manuel. Tudo bom? Tudo bom, Pessoal, Márcio? tudo na paz. Excelente dia. Um prazer estar aqui no Pod Segurança. Meu nome é Márcio Seixas. Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Sou instrutor de formação profissional de bombeiro civil pela CETSEG, inclusive. Faço alguns serviços, pessoal, na área técnica. Dentre esses serviços, laudos, e vamos conhecendo várias empresas no decorrer desse período. Eu sou formado pela Faculdade de Americana desde 2013, na área de engenharia elétrica, na área da engenharia de segurança pela Metrocamp desde 2015, e se tudo der certo, finalzinho desse ano, engenharia civil. Que bacana, Vamos para a Márcio. terceira engenharia, né? E ainda estamos aprendendo. Engenharia é um caso que eu falo para todo mundo, eu não consigo. Não, engenharia é linda, é linda. É só difícil de compreender. Você já viu uma onça pintada? Ela é linda, não é? Tenta abraçá-la. Não. Essa é a experiência com engenharia. A mesma coisa. E isso que dizem, né? Que engenharia elétrica é uma das mais difíceis que tem, né, Márcio? Não é tão complicado. Ó. Não é porque você não pode enxergá-la, não é porque ela não tem cheiro, não é porque você não sabe se ela está presente ou não, que é mais difícil. Pense comigo, um engenheiro civil, né? Agora fazendo engenharia civil. Hoje você consegue enxergar um prédio, você consegue enxergar um balanço, você pensa na estrutura, você consegue dimensionar essa estrutura, pensar nas possibilidades. Vai ser um concreto armado? Ou vai ser uma estrutura metálica, um steel frame? E como que você calcula a eletricidade de uma casa e de uma indústria? Qual que é a diferença? Então, como você vai mensurar isso? Então, quem é da área é tranquilo. Né? Passamos pelo processo de aprendizado. Antes da engenharia elétrica, eu fui técnico em eletroeletrônica pelo Senai. Que legal, Márcio. Então, assim, essa parte de técnico antes ajuda você a estruturar muito a sua área profissional. Então, quando você começa a observar e entender um pouco mais sobre essa dinâmica, primeiro, o que é eletricidade? Ela é uma grandeza da natureza. Então, não é algo produzido pelo homem. A gente recria uma coisa que aprendeu de observação da natureza. Então, controlar forças da natureza, ela é muito complicado, porém é viável. Tanto é que a gente hoje consegue voar. Não fomos fabricados para isso, feitos para isso, mas é normal hoje fazer um voo, né, de um canto para o outro. Sim. Se você voltar 150 anos atrás, não era bem assim. Na eletricidade é muito próximo. A gente foi evoluindo isso e hoje faz parte do nosso dia a dia e a gente não se atenta. Então, quando a gente vai tratar da parte elétrica, um dos pontos principais é a compreensão. O que é? O que acontece quando eu aperto aquele botãozinho que liga a luz? O que acontece, ou qual a diferença de eu colocar na tomada um carregador de celular, ou eu colocar um micro-ondas, ou eu colocar um ar-condicionado portátil? Será que toda tomada serve para qualquer coisa? Então, isso aí, no dia a dia, é normal. As pessoas, elas pensam na eletricidade como um meio de uso, de conforto. Né? O ar-condicionado que temos aqui nessa sala. Poxa, se parar, só quando corta, que de repente as pessoas param para pensar sobre. Né? Isso aconteceu algumas vezes aqui no país, que trouxe para a gente algumas coincidências, né? e alguns pensamentos que a gente traz até hoje. Por exemplo, voltando aí um pouquinho, né? 2000, o famoso apagão 2001, as pessoas pela primeira vez pensaram, cara, por quê? Será que a gente gasta tanta energia? E quando você volta agora, recentemente, um ano e pouquinho aí atrás, teve um outro apagão.
Então, nós somos hoje extremamente dependentes da energia elétrica. E um dos pontos que a gente sempre fala é, poxa, como que eu posso trabalhar com segurança? Então, esse podcast aqui é principalmente aí para quem é da área de segurança, para quem é da área elétrica. Eu vejo muita dificuldade do técnico. Como ele não é da área de segurança, o técnico em segurança do trabalho, ele tem todo aquele pânico, muitas vezes, quando vai fazer uma liberação. Eu vejo situações, por exemplo, de paramentar o profissional como se ele fosse fazer uma manobra em cabine. O que é isso, uma manobra em cabine? Na tomadinha que tem aqui, temos mais ou menos 110, 127 ou 220, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. Uma cabine primária, ela vai ter de 11.9, 13.8 ou até 23 mil volts. Então, estamos falando já de média tensão. Nesse quesito, pela falta de experiência, vai abrir um painel, ele quer paramentar, né, com uma roupa de apicultor. Parece um astronauta, pessoal. Ele fica totalmente paramentado. E aí, pô, tudo bem. Agora ele está 100% blindado, vamos assim dizer, contra um arco elétrico. Mas como é que ele vai manusear? Como é que ele pega uma chave de fenda, chega no painel e vai fazer? Então, assim, eu já cheguei, na minha vida aqui de instrutor, a ter relatos que o profissional falou, bom, beleza, agora que eu estou paramentado, o senhor pega a chave e aperta ali para mim, porque eu não consigo. E aí, pela primeira vez, né, o técnico de segurança ele tem um choque com a realidade, que é isso que a gente quer trazer hoje, a realidade. É perigoso? Muito. Tem risco? Muito. Mas nós temos hoje normas regulamentadoras, treinamentos específicos, procedimentos operacionais, principalmente na questão dos profissionais da área de eletricidade, a questão da formação continuada, do aprendizado contínuo, que hoje, e mais do que nunca hoje, é muito necessário. Para ter ideia, hoje nós fazemos diagnóstico usando IA, hoje nós conseguimos fazer relatórios de maneira muito mais rápida, temos equipamentos de diagnóstico que irão nos auxiliar nessa trajetória, monitoramentos usando a internet das coisas. Então, hoje, o motor indica, o motor avisa que tá ruim, que está com superaquecimento. Então, basta esse profissional ali ter as ferramentas adequadas. E sem falar também que temos a famosa NR10, né, pela qual os profissionais da área de elétrica são cobrados constantemente. É comum, desde a parte de realocação, estou procurando um emprego, vou lá, deixo o meu currículo, primeira pergunta do RH. Ah, o seu NR10 está válido? Né, vamos bater também um bate-papo sobre essa questão aí da minha qualificação em segurança. Mas é uma área muito ampla, né? Como eu falei, se não tiver um timezinho aí, a gente vai sair daqui 10 horas depois. Imagina. Então, pessoal, vocês puderam perceber que hoje o tema a gente vai se tratar sobre segurança com eletricidade. Lembrando que esse tema ele vai dar um choque de conhecimento para você. Bem, Márcio, interligando com o que você acabou de falar, vou fazer a primeira pergunta. Por que hoje, dentro da atualidade, ainda acontecem muitos acidentes envolvendo a questão de eletricidade? Pode ser aquele acidente dentro de casa, aquele dentro de uma empresa, mas não importa. Sempre quando a gente liga a televisão ou vê um noticiário, tem algum acidente interligado com a eletricidade. Por quê? Isso é bem interessante, pessoal. Primeiro ponto, vamos pegar uns exemplos clássicos. Residencial. Você aí na sua casa agora, com certeza aí, você deve ter algum equipamento que tem uma potência maior. Primeiro ponto é isso. Vamos entender aqui um pouquinho, né? Um pouquinho assim, só a lâmina de água aqui, ó, da elétrica. Potência, pessoal, medida em watts. Tensão, medida em volts, que o pessoal conhece como voltagem, tá? Para mim não tem problema, né? Ah, voltagem. Tem muito essa dúvida, né? Voltagem, amperagem, tensão, né? Quando o camarada vai para um técnico, a primeira coisa que ele aprende é usar o termo certo, né? Eu tive um professor lá no Senai, tá? Roberto Mange, Campinas, ano de 2007, tá? Não sei, a gente perde contato no dia a dia. Se porventura aí seu Pazetão estiver vendo esse vídeo em algum lugar aí, dá um oi pra gente. O Pazeto, ele foi bem tranquilo, bem didático. Primeira vez que a gente falou, qual é a voltagem? Ele quebrava um giz e mandava, pá, tensão, tensão. Qual que é a amperagem? Aí é um outro quesito, amperagem, pessoal, tá? É a corrente elétrica, medida em ampere. Então o pessoal fala amperagem, ele quebrava outro. Corrente!
corrente, não é amperagem não, fala tauba agora, fala tauba. Pessoal, vocês são técnicos. Então, aprendam a falar no termo técnico. Porque se você sair daqui sem saber nada, pelo menos você engana alguém. E isso aí ficou, né? Pessoal, 2007, hein? Tem um tempinho. Então, quem é aí também docente, vocês marcam a vida do pessoal. Tá? Parece que é algo normal, que é um dia comum, mas você vê que é uma carguinha que eu trago lá de 2007. Então, quando eu vou falar de acidentes, é importante eu entender. Tensão, corrente, potência. Quanto maior a corrente, maior a potência, maior tem que ser o cabo, o fio, a bitola do fio. Os acidentes muitas vezes vão acontecer porque as instalações elétricas não são condizentes. E aqui eu estou levando para o termo popular mesmo. O pessoal tem que compreender isso. Se a potência é alta, o fio ele deve ser de uma bitola grossa. 6 milímetros, 10 milímetros. Por que que o pessoal não coloca? Porque é caro. E aí o pessoal vai lá no depósito, vê o fio de 2,5, o rolo a 200 conto. Aí ele vê o fio de 10 milímetros, o rolo a 1.200. Aí ele olha e fala, rapaz, qual que eu levo? 2,5, né? Ou tento ponderar. Eu vou para um fio de 4 milímetros, na casa aí de R$500. Eu vou para um fio de 6 milímetros, na casa de R$700, R$800. Agora, um outro ponto que gera muito acidente é justamente o pessoal não compreender o que é barato e o que é caro. Na sua visão, tá? É mais barato eu comprar um fio de 4 milímetros ou de 2 milímetros para fazer essa instalação, custa R$200, ou eu comprar um fio de 6 milímetros que custa R$800. O que é mais caro? Se fosse olhar num olhar humano ali, né, de raciocínio lógico, obviamente que ele ia optar para o mais barato. Porque afinal de contas são R$400 de diferença. Exatamente, mas como o Márcio falou, né, depois que você vira técnico e você entra para o mundo da segurança do trabalho, nunca mais você olha tudo com a mesma coisa. Aí você acaba optando para a maneira correta, que é a bitola maior. Mas aí vem uma outra característica. Não é segurança não, viu? Vamos ver, ó, eu estou deixando a engenharia de segurança do lado. Ó. Não é segurança, pessoal. O mais caro não é o material. O mais caro é a mão de obra. Quanto vai custar para você chamar o técnico em elétrica, o eletricista? E aí outra razão do acidente. Esquecem o técnico e o eletricista e vão chamar alguém que não tem conhecimento da área. Muitas vezes o pedreiro, que é o camarada que já vai entregar a casa, certo? Tem um conhecimento adquirido ali empírico, observou, viu e funciona, mas não está da maneira técnica. E aí muitas vezes vai gerar também um acidente por não ser um profissional da área. Sim. Percebam, parece que é uma economia gigante, R$400. Você é doido, rapaz, eu compro 3 rolos desse, tá bom. E aí você vai, por exemplo, ligar o micro-ondas, o fio começa a esquentar. E aí começa a aquecer, cheirinho de queimado. Né? E aí daqui a pouco, curto-circuito. É aí que mora o perigo. Deu curto-circuito, pessoal? Você vai ter que chamar alguém para arrancar tudo aquilo, jogar fora, comprar o cabo correto e fazer de novo. E aquela sua economia de R$400, cadê? Vai embora. Quando você vai executar uma instalação elétrica, por exemplo, se pede ali um fio com uma bitola maior, com a capacidade de corrente maior, certo? Ela é necessária para circuitos. Então, na área técnica, a gente separa circuito de tomada de uso comum, a gente fala que é TUC, né? Tomada de uso comum, das TUI, tomada de uso específico. O tomada de uso específico é onde vai seu micro-ondas, é onde vai, por exemplo, a parte do seu lava-louças. Vai chegar daqui a pouco o inverno de novo. Vai vir aquela torneira elétrica. É um dos casos principais para acidente em casa. Não tem aterramento, a corrente é alta, cabo não é adequado, ou vai virar curto-circuito, ou vai virar fuga de energia, né, o famoso choque ali, deixando toda a pia eletrificada, justamente por qual motivo? Porque eu não tenho uma instalação correta. Acidente residencial vai acontecer também com o uso de chapinha, é muito comum. A mulher ali acaba de tomar seu banho, está tranquila, ela põe ali a toalha, ela está com o piso totalmente molhado, e aí ela começa a usar o secador e a chapinha nesse ambiente totalmente molhado, numa instalação inadequada, sem aterramento. Aí, infelizmente, o acidente ele já está fechado.
É questão de quando, não se vai acontecer. E um último fator que acontece muito, o pessoal jogar na internet, acidentes com choque elétrico envolvendo chapinha, secador, máquina de lavar roupa. Vocês vão se surpreender com a quantidade. Óbito, não é choque que vai para o hospital. Isso é verdade, Óbito. galera. Tem muita gente que tem mania, né, de estar com a máquina ligada, né? Vai lá e enfia a mão no meio da Para máquina. mexer melhor, né? mistura ali um pouco mais de amaciante, dá aquela mexida com a mão, como se a máquina não fosse fazer esse processo. Né? E, infelizmente, a maior parte das casas hoje não tem aterramento. O aterramento, pessoal, serve para justamente isso, a segurança do usuário, segurança de pessoas e segurança de animais. É um outro fator que também promove muito acidente, a ausência de aterramento. Quando a gente vai para a indústria, já é uma empresa, a instalação elétrica ela deveria estar dentro do padrão. Inclusive, nós temos uma coisa chamada prontuário de instalações elétricas. Tá? Então, quem é técnico de segurança aí pode marcar aí, ó, cobrar prontuário de instalações elétricas. E se prepare para uma boa briga, porque se ele existir, muitas vezes não está atualizado. E a falta de atualização é praticamente nada. É como você estudar para uma prova de concurso. Ele sempre tem que estar atualizado. Exato. Por quê? Bacana. A atualização dele, ele vai ser atualizado de acordo com os seus diagramas unifilares. Outra palavra bonita técnica, né? O que é diagrama unifilar, pessoal? Imagina um quadro, eu tenho ali um esqueminha técnico, um botãozinho de liga e desliga. Luz. Então aperta o botãozinho, apaga a luz, aperta o botãozinho, liga a luz. Esse botãozinho, no meu diagrama unifilar, basicamente ele vai estar assim, ó. Interruptor, o fio neutro, o fio fase, o disjuntor desse circuito, certo? E ele vai ter nomes que vão me mostrar para onde que esse cara vai e de onde esse cara vem. Isso aqui me ajuda, por exemplo, a fazer um bloqueio. Eu quero mexer num painel de forma segura. Com o diagrama unifilar, eu sei para onde vai e de onde vem. E se ele não estiver atualizado, não vai resolver. Eu bloqueei achando que essa ação iria deixar com energia zero e não deixou. Aí é o primeiro motivo. Então, você não tem ali um prontuário de instalações elétricas que não vai abranger somente diagrama unifilar. Ele vai abranger tudo na gestão. O que seria esse tudo? Treinamento, procedimento operacional padronizado, os laudos, então laudo de para-raio, laudo de aterramento, laudo de termografia, laudo de conformidade NR10, a validade dos equipamentos relacionado ali às ferramentas, que eu tenho uma ferramenta que vai fazer um trabalho com eletricidade, então ela tem que ter uma isolação. Eu tenho teste de isolação das ferramentas elétricas, que vão impedir que aquela tensão chegue até o funcionário. Assim como os EPIs também, a classificação de cada EPI. Tudo isso está envolvido num documento só. Então, na indústria, quando acontecem os acidentes, muitas vezes é improviso. Infelizmente, ainda é comum uma política de jumper. O que é jumper? Imagina o seguinte, eu tenho, indo agora para uma outra NR, a máquina, NR12. É muito comum na hora de diagnosticar, então hoje aí o pessoal que está acompanhando, que é da área elétrica, que trabalha com manutenção de máquinas, é o famoso eletrônico de linha. Esse camarada, ele vai ali fazer a execução e ele precisa muitas vezes fazer testes. O jumper, ele é totalmente proibido pela NR12. Só pode acontecer se estiver dentro de toda a programação do procedimento operacional, com todo mundo da área de segurança avisado, em condições extraordinárias e apenas para diagnóstico. É um evento. Demora mais fazer esse evento do que seguir o caminho correto de bloqueio. Por isso que é realmente extraordinário. Estamos falando de 1, 2 dias para fazer a liberação de uma avaliação que vai durar 10 minutos. Para criar um jumper, isso em empresas sérias. Então, quando eu vou falar de jumper, é um outro fator. Ele jampeia ali um sensor de segurança, ele jampeia, certo? Algo que daria segurança para ele tentar fazer um teste ou chegar numa solução mais rápida. E aí vai gerar acidente. Outro fator, ausência de manutenções. Manutenção, pessoal, eu tenho preditiva. O que é uma manutenção preditiva? Antes de acontecer o famoso dano, a quebra, que é a corretiva,
eu posso vir com uma preditiva. Você que usa seu carro, qual que é a preditiva aí que você vai utilizar no dia a dia? Quando o seu carro apresenta alguma coisa que você não sabe, você leva até o mecânico, ele passa o famoso scanner. Isso aí é uma manutenção preditiva. Não quebrou ainda, eu uso uma ferramenta para diagnóstico. E aí eu vou conseguir chegar ali, certo? Em qual quesito que está levando esse carro a apresentar ali a avaria. Tem o código, ele vai no código, opa, achei. Na indústria, o que eu vou ter? Eu vou ter a termografia. Vou usar ali uma câmera térmica, que ela vai apresentar para a gente os pontos de superaquecimento do painel. Pensa comigo, o cabo ele é para trabalhar até uma temperatura pelo fabricante. Então, se for pegar ali um cabo de 2,5, certo? Até mais ou menos ali, um dia normal, e a temperatura do dia influencia, um dia normal, igual hoje aqui, 25 graus mais ou menos, esse cabo é para trabalhar em torno de mais ou menos ali 30, 35. Não é normal ter aquecimento no cabo. Aquecimento mostra uma falta de dimensionamento correto, uma falta ali de execução correta. Então, o profissional da área elétrica, antes da execução, ele calcula o circuito, para calcular qual é a bitola, para calcular qual é a corrente que vai passar ali, para compreender tudo, e a ausência desses cálculos, de usar ali o fio correto, vai acabar aquecendo aquele cabo. Como que eu vou ver isso? Pôr na mão? Não é legal, né? Pode ser que você descubra que o fio está quente, mas pode ser que você descubra também que dá choque. E dependendo da descoberta, vai ser a última, né? Um outro quesito que a gente sempre fala é isso, a falta de manutenção preditiva. Tá? Então, poxa, qual foi a última vez aí na sua empresa, você como técnico em elétrica, como eletrônico, qual foi a última vez que fizeram uma termografia? Qual foi a última vez que fizeram uma avaliação, certo? Por exemplo, aí, o laudo aí de para-raio, o laudo de aterramento. Isso chega até você? Porque se não chega, às vezes é porque não tem. E esse profissional, ele está ali já com um quadro deteriorando, e basta ele chegar mais próximo, cheio de carga, trabalhando, vem o arco, vem o dano. Crítica. Uma condição crítica. Para ter uma ideia, pessoal, do que é um arco elétrico, que geralmente é o contato que o pessoal da indústria vai ter, em casa geralmente é choque. Vai grudar ali, vai passar a corrente, né? O choque é a passagem da corrente pelo corpo, aonde você vai superaquecer. Se não for ali cortado, vai vir a óbito pela parada cardiorrespiratória, tá? E aí, infelizmente, se o pessoal não tem o conhecimento técnico na área ali para fazer uma reanimação cardiopulmonar, ou se a pessoa está sozinha, quando vão encontrar, já foi, né? Não tem muito o que fazer ali nesse quesito. Então, quando eu vou tratar ali, o arco elétrico é diferente. O arco elétrico, para ter uma ideia, pessoal, ele chega até 20.000 graus. Isso é a temperatura de um arco. Poxa, quanto que é isso comparativo? Temperatura da superfície do Sol, né, entende-se que são 6.000 graus. A superfície do Sol, 6.000. Um arco elétrico, 20.000. E esse arco elétrico, ele vem passando e vem gerando dano permanente. Então, assim, o músculo, ele vai se arrebentar inteiro, vai atrofiar, vão vir amputações, carbonização, tá? E mesmo óbito. Então, tudo isso, ele vai vir pela falta de manutenção, pela falta de planejamento, pela falta de prontuário na área da indústria. Na área residencial, falta de projeto elétrico, falta de execução por um profissional qualificado, tá? E também pela falta de conhecimento de achar que toda tomada serve para tudo. Então, às vezes, você vai pegar uma outra tomada ali, eu quero levar o meu secador para fazer em outro canto. Às vezes, a casa está bem dimensionada. Mas aí vai fazer o quê? Eu tiro lá do banheiro, a tomada foi calculada para aquilo, e eu levo lá para o quarto, para uma tomada que foi calculada para carregar celular, que é uma corrente bem baixa. E aí não vai adiantar, né, eu fazer todo aquele cálculo como técnico se o usuário está levando para outro canto. E aí vai gerar acidentes desse jeito. Para ter uma ideia, pessoal, de como isso é tão comum no nosso dia a dia, eu convido você a pegar seu celular aí, faz uma pesquisa. Acidente elétrico em condomínio. Então, quem é síndico agora que está ouvindo a gente aí, tá? Responsável por um condomínio. A gente acaba esquecendo, porque são tantos que a gente esquece. Vai para um ano agora, fevereiro.
um acidente em São Paulo envolvendo uma criança de 11 anos de idade. Ela foi brincar de esconde-esconde, ela entrou na área da casa de bombas, que deveria estar com cadeado, deveria estar sinalizado, e não estava. As instalações elétricas completamente fora, fio exposto, emenda mal feita, e aí quando ela se escondeu, ela acabou encostando no fio e ficou 1h30 tomando descarga. Quando acharam ela, estava sem vida. Por falta de um cadeado e de uma placa, por falta de conhecimento do síndico. Lá eles falam, inclusive, que tem um engenheiro aqui, tem uma empresa de engenharia que fazem laudos para a gente. E aí é uma puxada de orelha para quem é engenheiro e executa laudo. Pessoal, o laudo ele só tem validade quando chega na mão do seu cliente. Não segura laudo. Hoje a gente faz alguns serviços na região para várias empresas. E uma coisa que eu procurei fazer no meu dia a dia. Hoje eu saio do local com o laudo pronto. Assinado por quem acompanhou. Para quê? Para evitar essa situação. A negligência não pode ficar sobre o profissional. Não, mas é que eu demoro, porque eu estou aprendendo ainda, eu faço meu laudo no Word, eu tiro a minha foto, então assim, às vezes tem mais serviço, e aí demora 2 meses, 3 meses para entregar esse laudo. Eu entendo, eu já estive do outro lado. A gente não começa fazendo o laudo, tendo uma eficiência de sair do lugar, e pronto, tá lá. A gente vai pegar item por item, vai montar nosso modelo de apreciação de risco, os itens que são lá. Mas um dos pontos que também geram muito acidente é a informação. Às vezes o síndico, às vezes o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, ele solicitou, chamou um profissional qualificado, esse profissional ele fez o serviço bem feito, mas ele não teve um time. Quando eu vejo uma anomalia, eu não posso esperar 3 semanas, 1 mês, 6 meses para entregar. Tem que ser na hora. É como eu sempre brinco. Se eu vejo uma torneira quebrada, e o que está quebrado ali, né, é o acionamento, não está vazando água, eu posso tirar uma fotinha, colocar ela lá interditada e solicitar a próxima manutenção. Eu tenho tempo. Se eu vejo uma torneira vazando água, eu não vou tirar foto. Eu vou fechar ela. Então, quem faz o laudo hoje, quem faz as inspeções, tem que ter essa visão. Se é uma torneira aberta, ela tem que ser fechada. Se é um fio exposto, se é um risco grave e iminente, um contato direto, é na hora. Então, hoje, os principais acidentes que acontecem, eles acontecem por falta de conhecimento, seja de quem executou, seja de quem recebeu o serviço, seja de quem contratou o serviço. Porque é uma outra verdade de mercado, tá, pessoal? Quem contrata é dono do serviço. E muitas vezes, o profissional que está ali, ele vai executar pela necessidade. Ele até sabe o jeito correto de fazer. Mas o cliente chegou lá com um fio de 2,5 para uma instalação que precisava de 6. Ele vai falar, meu senhor, não vai dar certo. Não, o fio que eu tenho é esse. Mas se eu colocar, vai cair disjuntor, não vai ficar bom. Não, mas eu quero que faça com esse. Eu vivi numa outra casa, a vida inteira, era fio de 2,5 e nunca caiu. E adivinha? Ele está falando a verdade. Ele viveu na década de 80, eu tinha um bico de luz, um ferro de passar roupa, um rádio, um tanquinho. Não tinha nada de eletrônico, não tinha uma demanda de carga hoje que a gente tem. Uma pessoa na década de 80, ela consumia muito menos energia que hoje. Sim. Muito menos. Então pode ser que aquela casa realmente funcionou com fio de 2,5 a vida inteira. Tem um outro detalhe. O cabo da década de 80 tinha muito mais cobre que hoje. Era cabo de verdade, tinha cobre de verdade. Não era uma liga misturada de alumínio com qualquer coisa. Então também tinha uma capacidade de corrente passando por ele maior, mesmo sendo da mesma bitola. São materiais diferentes. Então cabe a gente orientar como técnico, mas muitas vezes o cliente ele vai solicitar um serviço errado. E a gente precisa executar. Mas qual que é a responsabilidade? Gente, se eu for ir lá na NR10, pegar a responsabilidade técnica, falar que o pessoal, né, que é responsável, ele tem que ser de conselho, CREA ou CFT, Conselho Federal dos Técnicos, certo? Ou o Conselho Regional dos Técnicos, o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
ou o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, são os dois conselhos que formam profissionais que são da área elétrica, os técnicos e os engenheiros. Começa por aí. Se todo o serviço fosse feito orientado por um técnico, não teria esse podcast. Sim. Não teria. Por quê? O cálculo, pessoal, a matemática, ela é perfeita e precisa. Não há possibilidade de um circuito programado, feito, calculado, dimensionado, utilizado da maneira correta para a finalidade que foi proposta, ter sobrecarga, gerar acidente ou gerar contato indireto, que é o choque. Não tem como. Ele acontece hoje pela não observância. E aí entra num outro quesito que eu falo muito. A nossa realidade, nós como povo, nós temos uma mania de querer resolver tudo com norma e com lei. Então alguém tomou um choque andando na rua segurando no poste. Tem que criar uma lei que proíba que as pessoas tomem choque na rua. Uma lei que proíba poste de ferro na rua. Gente, não se resolve com lei. Se resolve com prática. Hoje é conhecimento e ação. O conhecimento sem ação é aquela água de pântano. A água, ela serve para muita coisa. Ela mata a nossa sede. Ela consegue ali... ela é vida. Mas quando ela fica represada, parada, ela vira o oposto. Ela vira ali uma fonte de patógenos, ela vira ali uma fonte, certo? Um vetor de doença. Se você for tomar aquela água ali, você vai passar mal, até morrer, mesmo sendo água. O conhecimento parado é a mesma coisa. Em vez da gente querer que o governo mude para a gente, que a prefeitura crie uma lei, nós temos que começar a pensar no seguinte: como que é na sua casa? Então, antes de pensar que um governante tem que fazer uma lei, como é na sua casa? Você alguma vez na vida fez uma preventiva? Depois que você está morando nessa casa aí, tem quantos anos que ninguém abre esse painel para ver? Começa pela gente. Então é o conhecimento e a ação. Ah, sem os dois é impossível. A ação começa por isso. Então, uma outra coisa muito comum. Ah, está muito quente essa cidade, não tem uma sombra. Mas na sua calçada a árvore que tinha você cortou. Então, nós temos que pensar muito sobre esse quesito. Então, quando eu vou tratar dessa parte de, poxa, responsabilidade técnica, de cobrar segundo a lei, começa no seguinte: todo o serviço que você executou na sua casa, foi por um técnico ou foi por alguém autodidata? Por um pedreiro, por alguém que mexe, por algum conhecido, que assim, ele aprendeu com a vida, como a gente fala, né? Então, assim, ele foi lá e ele viu no YouTube que emenda 2 cabos e dá certo. Então, antes da gente ir para essa fase, eu sei que vai ter muita gente falando aí, ô Seixas, mas você está falando para a gente que qualquer um pode mexer? Não, eu estou falando da realidade da nossa sociedade. Nossa realidade hoje são pessoas que, infelizmente, não teve acesso a uma educação técnica. Sim. Hoje, nós temos vários e vários centros técnicos aí, inclusive com curso gratuito. O Sistema S, Senai, Sesc, está aí, faz um trabalho maravilhoso para a sociedade. Né? Eu sou filho do Senai, tá? Então, assim, é impressionante o nível de conhecimento que o Sistema S traz para a gente. Uma vez eu estava no Instagram, né? Ouvi, não me lembro qual canal, quem falou, mas ouvi a seguinte frase: conhecimento nós temos, nós não sabemos colocar ele em prática. Isso também ocorre com lei. Lei nós temos, mas não coloca em prática. Pessoal, somente aqui, para dar um spoilerzinho aí, ó, do que é uma legislação referente à NR10, né, a elétrica. Então, NR10, ela vai me puxar para NBR 5410, instalação em baixa tensão. Ela vai me puxar para 5419, que foi alterado em 2015, que é para raio. Ela vai me puxar para outras e outras e outras NBRs, certo? A 14039, que vai tratar de média tensão. E ela vai indo, pessoal, no mar infinito de NBRs, que são normas técnicas brasileiras. Com metodologia, com desenho, com tudo que você imaginar, está ali. Qual que é o grande problema? O problema maior é o custo. Quando eu vou implementar tudo isso, e eu coloco a concorrência de alguém qualificado com a concorrência de alguém que não é qualificado e que traga uma solução, o meu problema inicial nunca foi fiscalizar documento.
Foi ligar o meu chuveiro. Foi fazer o meu chuveiro parar de cair. E aí, muitas vezes, o cara vai vir com um custo barato. Troca o disjuntor. Vai resolver, pessoal. Não vai cair mais. Vai sobrecarregar aquele fio até ele pegar fogo, gerar curto-circuito, pegar fogo na casa, e ele não vai cair mais. Seu banho quente está garantido até o fio romper. E ele resolveu o problema, baratinho, R$ 100. Se for chamar um técnico, ele vai falar para você, ó, arranca todo o fio, coloca outro, com a bitola maior, mais cara. Ah, só de material ficou em 2.000, minha mão de obra é mais 1.000. Ô, louco, R$ 3.000, o cara me fez por 100. E a realidade financeira do cidadão brasileiro, hoje estamos falando de uma métrica que 90% ganha até 2 salários mínimos. Então, você falar de R$ 2.000 numa renda de emergência para quem ganha até 2 salários mínimos, a solução dos R$ 100 é muito melhor. Sim. Infelizmente, a segurança ela vai sendo colocada de lado por conta disso. E o mesmo ocorre na indústria. Ah, a empresa é rica. Não. A empresa ela tem que gerar concorrência, certo? Então, assim, ela tem a concorrência que está lá. É o que a gente fala. A empresa, ela tem vários fatores que motivam ela, né? Então, ela tem pessoas, ela tem tributação, ela tem marketing, ela tem garantia de marca, entre outras coisas. Esses fatores. E muitas pessoas, né, olham para a empresa e falam assim, ah, não, tem que taxar a empresa, tem que fazer isso, tem que taxar aquilo. Gente, não sou contra nenhum tipo de governo, mas o que está demonstrando as estatísticas até agora? A maioria das empresas que existe dentro do Brasil está saindo fora. E vai sucateando segurança. Exatamente. Vai sucateando segurança. Então, assim, eu não posso falar para vocês de instalações elétricas e de segurança e ser negligente com os fatores da nossa sociedade. Sim. Da nossa realidade. Então, um dos pontos que eu vejo muito é justamente sucateamento de materiais. Eu não estou nem falando de procedimento mais aqui. Eu já peguei situações, pessoal, de disjuntor de entrada. Então, ó, vem a fiação elétrica 13.8, desce, então, tem o transformador no poste, desce, chega na empresa. Um disjuntorzinho de 680 amperes. Para ter ideia, o da sua casa aí são 63 amperes. Tá? Se for instalação padrãozinha aí, 63 amperes. Carga de mais de 10 casas. Um disjuntor desse é caro. Ele derreteu. Mau balanceamento de fase, ele derreteu. Qual foi a solução? Eu me deparei com um quadro onde ele sacou o disjuntor, ele cortou um barramento, ele rosqueou, ele jampeou a entrada direto. Não tinha nada ali. Era 3.8, transformava, entrava 220 em 3 barramentos direto. Caía pelo chão numa extensão solta, alimentando 3 injetoras de um lado, 4 injetoras do outro. Isso era o chão de fábrica. Eu abri aquilo ali, eu falei, cara, é foto para virar slide para treinamento. Entendeu? E infelizmente, é a realidade de muitas indústrias de pequeno porte. Então, poxa, o que gera o acidente? Primeiro ponto aí é essa compreensão do mundo. Então, a indústria está lá, o produto final dela não é segurança e nem eletricidade. É algum produto, seja ele uma embalagem, um copo, certo? Uma vassoura. Então, dependendo da indústria, é o produto que está ali concorrendo globalmente, produtos importados muito mais baratos, mão de obra muito mais barato lá fora, e ele vai ter que pagar toda a tributação, cumprir a carga tributária e concorrer. E esse empresário, muitas vezes, ele vai começar a enxergar assim, ó, o que eu corto. E quando ele começa a cortar já na carne da indústria, certo? Na carne ali, diretamente dos equipamentos dele, nesse momento eu falo para vocês que o procedimento de segurança já foi largado faz tempo. Não existe mais. Infelizmente, é onde vai gerar um acidente. Sim. Não tem, da mesma forma da casa. Sim. Um orçamento caro, uma solução barata. Sim. Bem, Márcio, interligando com essa linha de raciocínio que a gente está, vem a próxima pergunta. Por que hoje o treinamento dentro das empresas de eletricidade ele tem importância? E esse treinamento, muitas vezes, também o pessoal tem dúvida entre o que é um treinamento de formação de NR10 e o treinamento de CEP. Qual que é a diferença dos dois? Perfeito. Pessoal, treinamento de NR10. Bem, primeiro,
esse treinamento, né, ele pegou. Então, nós temos um item aqui na nossa sociedade que a gente fala muito sobre lei que pega e lei que não pega. Sim. Né? Então, por exemplo, se você for analisar aí, é para ter alguma lei falando que jogar bituca de cigarro na rua dá multa. Nossa, eu canso de passar isso no treinamento. Falar, ó, gente, se você for lá no meio da rua, tacar um fogo na vegetação pegar fogo, é crime ambiental, você responde por lei, porque fogo criminoso, entre outras coisas aí. Por que acontece? Primeiro que é um hábito, tá? Se você faz, para, porque você está, além de gastar dinheiro com isso, você está diminuindo o seu tempo de vida, tá bom? Então, assim, para. É o que eu brinco, né? É genial quando colocaram assim, né, no cigarro. É fume e uma semente no final do cigarro. Fala assim, você se mata, mas constrói uma nova vida. Exato, exato. Já fizeram esse marketing. E tem um outro detalhe, né? Então, assim, ó, tô indo embora, tô perdendo minha qualidade de vida, tô gastando dinheiro, mas eu tô cometendo um crime quando eu jogo a minha bituca. Por que que o pessoal joga? Ninguém vê, ninguém fiscaliza, tá? Agora, eu imagino que mais uns 10 anos, já com essa IA integrada e um monte de câmera na rua, já vai pegar o seu rostinho, já vai ver quem foi, já vai debitar na sua conta, tá? Vai, pum! É automático. Multa automática. Tá? Então, cuidado, cuidado. Agora as coisas estão agora. Cuidado, né? Agora, eu joguei lá, não deu nada. Então é uma lei que não pega, porque não gerou multa. NR10 pegou, pessoal, por alguns quesitos. Primeiro, é uma norma regulamentadora que tem o famoso 30%. O que é 30%? Quem trabalha, certo, com instalações elétricas exposto ao risco, ele tem direito a 30% de periculosidade. Lá no NR16, certo, eu vou ter esses quesitos que vão tratar o que é periculosidade. É diferente de perigo. Trabalhar em altura é perigoso. Se eu cair, tchau. Mas ele não é periculoso. Agora, trabalhar com eletricidade é periculoso. Então, primeiro ponto, quem está exposto e não tem treinamento, de cara já ganha 30% sobre o salário nominal de carteira. E 30% nos últimos 5 anos. Então, esse impacto faz levantar 3 radares e falar, não posso deixar esse passivo trabalhista. Eu tenho que amarrar isso. Então, por isso que desde 2007, com a nova NR10, a gente está vendo isso pegar. E é lei hoje, pessoal. E não existe o cara abrir um painel sem fornecer a NR10 dele atualizada. Não existe. Pelo passivo trabalhista de 30%. Lembrando que a NR10 é uma senhora que dia 22 de dezembro de 2027 fará 50 anos. Caramba. Tá? Então ela veio na primeira formulação da CLT, das leis trabalhistas, certo? Em 22 de dezembro de 77. Então já não tem desculpa de não conseguir cumprir porque não deu prazo. Sim. É uma senhora de quase 50 anos. Sim. NR10 básico, ela vai se limitar a até 1000 volts alternado ou 1500 volts contínuo. Então ele vai ali de 50 a 1000 volts alternado. Alternado é o que você tem na tomada hoje aí, tá? E de 120 a 1500 contínuo. Contínuo, o pessoal que trabalha aí na área industrial, contínuo, por exemplo, é o que vai sair ali do seu inversor de frequência. Tá? Então, eu tenho aí essas diferenças. Então, para ter uma ideia, quando eu vou tratar de NR10, eu mexo com eletrônicos abaixo de 50 volts, ou abaixo de 120 volts no caso contínuos. Se é abaixo, nem entra na NR10. Então, eu vou processar a empresa porque eu mexia com painel. Você mexia com quanto? 12 volts. Que eu vou querer os meus 30% porque eu mexia com elétrica. Você não vai ganhar. Não vai nem passar da petição inicial. Porque ele não entra na NR10. A NR10 ela fala que é de 50 volts até 1000. 120 volts até 1500 contínuo. Então, o primeiro ponto é entender isso. NR10 vai ser na fase de consumo, o básico, no caso aqui, porque vai ser abaixo de 1000 volts. Vou trabalhar acima de 1000 volts, vou trabalhar nas redes primárias, 13.000. Vou trabalhar na parte aqui da rede de distribuição. Então, nossa malha elétrica hoje, ela é dividida. Então, nós temos qual divisão? A geração, que vem lá de Itaipu, por exemplo, de Belo Monte. Geração é de 6 a 25 kV, é de 6 a 25 mil volts. Aí eu vou ter depois a transmissão.
Transmissão é a parte mais cara do nosso sistema. Ela vai levar a energia lá da geração até o ponto consumidor. Para ter ideia, nós temos hoje linhões que saem do Pará, Belo Monte, e vem parar aqui, em São Paulo. Nossa. 2.500 quilômetros. Nossa. Faz parte da nossa linha de transmissão. Nós temos hoje uma transmissão que sai aqui de São Paulo, Araraquara, e vai bater lá no Acre. 1.800, 2.300 km. Tá? Então, assim, isso aí para a gente compreender a dimensão da nossa malha, certo? Coisa que a gente não pensa no nosso dia a dia quando liga a luz. O que pode acontecer de errado em 2.500 quilômetros de transmissão? Então você olha e fala, foi isso inclusive que gerou o apagão. Nós não tínhamos uma malha de transmissão que podia fazer manobra. Partiu o cabo, acabou. E descobriram que não era só mandar alguém emendar, que demorava um pouco. Então foi daí que a nossa malha passou por algumas transformações. E hoje, quando eu vou tratar de CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência, nós temos hoje uma malha maravilhosa, tem muito para melhorar, mas perto do que era em 2000, estamos falando de trocar aí de uma bicicleta para uma moto de 500 cilindradas. Essa é a diferença. Dá para virar 1.100, mas já é uma motinha de 500 cilindradas. Para ter uma ideia, o nosso sistema nacional, ele consegue hoje ser monitorado e a gente consegue ver em tempo real, inclusive as malhas de transmissão que estão sendo construídas agora e a previsão que ela vai ser entregue. Então, é muito mais completo, muito mais sofisticado do que era. Lá em 2000 ainda era muito controlado pelo governo. E assim, pessoal, ninguém vai falar que o trabalho seu está errado. Então era dado maquiado. Até o dia que não dá para maquiar se não tem energia. Veio o apagão e veio a reforma. Depois disso eu vou ter a chegada nos centros urbanos. Né? E a transmissão ela vai vir de 138 até 750 mil volts. Então nós temos linhões hoje de 750 mil volts. Belo Monte ele vem em 700 mil volts, em 700 kV. Tá? Então olha a dimensão de risco que eu tenho. Sim, não é mais uma tomada com 220 volts. Depois eu chego no centro urbano. Não é conveniente eu, no centro urbano, chegar aqui e ter um linhão com 500 kV, um 138 kV. Não é conveniente. E aí o que a gente faz? Rebaixa. Vai para a linha de distribuição. Distribuição é essa linha primária que eu vejo na rua. 13.8, 11.9, 23 mil volts. É a média que a gente tem hoje. Lembrando que cada cidade e cada concessionária tem a sua norma técnica específica. Olha que bacana isso. Para ter uma ideia, a CPFL paulista, ela trabalha diferente da Eletropaulo. Porque as construções das malhas que elas tomam conta são construções que podem ser diferentes. E nós temos procedimentos diferentes. Por exemplo, a CPFL, ela vai trabalhar muito com GED. O que é isso? É uma norma técnica dela, para falar sobre padrão de entrada, para falar sobre como que eu vou fazer uma construção para receber um transformador, para receber 13.000, para receber 110, 220, 380. Então, vocês estão vendo aí que quando eu vou tratar, olha o universo que é CEP. CEP eu estou indo da geração, transmissão, distribuição, normas técnicas da concessionária e por isso que foi rachado. NR10 básico fica para o predial. Consumidor, abaixo de 1.000 volts. Quando eu vou para geração, transmissão e distribuição, aí eu vou para o CEP. Qual que é o tempo de treinamento? Ainda é uma das normas devido ao risco que mantém uma carga horária elevada perto das outras. Sim, porque né? são 40 horas de formação NR10 básico, acabou? 40 horas de formação NR10 CEP. São 80 horas em sala de aula, entendendo os riscos e também temos prática. Quais são as práticas exigidas? Primeiros socorros, onde eu vou tratar de reanimação cardiopulmonar, é exigido devido ao risco de fibrilação no choque elétrico, e o uso de extintores, para conhecimento dos tipos de extintores, porque se eu uso um extintor de água na eletricidade, e em vez de eu apagar o fogo, eu virei vítima. Sim. Então são os dois quesitos obrigatórios como prática para esse pessoal técnico. Que bacana.
E seja, com esta questão, né, que a gente está abordando de capacitação e treinamento, você, ao seu ponto de vista como instrutor, você é a favor dessa modalidade que a NR1 veio falando, de cursos acontecerem parte teórica e parte prática, ou você é totalmente a favor daquele curso teórico, mesmo presencial, no dia a dia ali? Perfeito. Bem, pessoal, isso aí é uma briga eterna, né? Então vamos lá. Primeiro item: tem treinamento presencial com qualidade, tem treinamento presencial sem qualidade. Tem treinamento gravado com qualidade, tem treinamento gravado sem qualidade. Primeiro ponto é compreender isso, a gente não pode generalizar. Então, quem hoje opta pelo EAD, EAD ele é maravilhoso. O ensino à distância, pessoal, é maravilhoso. É maravilhoso. Estamos falando aqui de profissionais que não podiam ter uma faculdade antes. Sim. E conseguem hoje. Eu sou o exemplo, tá, pessoal? Eu adoro ensino EAD. Que não conseguiriam fazer um curso técnico e conseguem hoje. Nesse início de ano de 2025, o ano passado agora, eu formei 18 turmas NR10 e CEP para o pessoal lá da Siemens, os terceiros da Siemens, que foram para a transmissão. Então, assim, pessoal, foram 18 turmas e sempre bati na tecla. Vocês são técnicos? Ah, não dá, que é correria. Hoje eu estou em São Paulo, depois eu estou em Minas, depois eu estou no Pará, depois eu estou no Ceará. Eles vão acompanhando, né? Então é muito difícil ele ficar 2 anos, no caso de um técnico, num canto só. 5 anos, no caso de uma faculdade, num canto só. Então o EAD, ele abriu essa margem para a gente. Então, entendendo que o curso EAD ele tem uma qualidade. O que é um curso de qualidade, pessoal? É um curso que abrange teórica, de maneira clara, concisa, montado por profissionais da área. Precisa disso. De maneira concisa. Que vai tratar o que está sendo exigido em norma. O conteúdo programático da norma está lá. Sim. E que tem testes. Não uma provinha final que eu aperto lá e vejo a resposta, dá errado e vejo de novo. Eu sou bem contra essa questão de avaliação de aprendizagem no final de treinamento, né? Tem que ser por módulo. Nós fazemos porque é assim, né, pessoal? Hoje no Brasil, as normativas elas entendem que você tem que dar algum meio de você falar que a pessoa ela está apta ao conhecimento que você tem. É de forma boa que a gente faz isso? Não. Você vai lá no final, muitas vezes, do treinamento, coloca uma prova teórica de alternativa, o cara aciona ali, legal. É a prova viva que ele compreendeu o assunto? Não é. Por quê? Muitas vezes é igual o Márcio falou, você vai ter que ver teste por módulo, um case, um diálogo, uma conversa, verificar muitas vezes após o treinamento se realmente aquele conteúdo está sendo colocado em prática, se foi absorvido. Então tem algumas formas disruptivas hoje, né, que é utilizado dentro da educação corporativa, que está controversiando essa questão de deu treinamento, avaliação final, acabou. Deu treinamento, avaliação final, acabou, né, Márcio? E um dos pontos que a gente sempre fala sobre os quesitos de teste, né? Então assim, poxa, vai lá por módulo, coloca lá. Primeiro que começa assim, pessoal, tem alguns EADs que o cara ele mata em 1 hora. E tem um certificado de 40 horas. Estranho isso, não? Como é que eu consegui em 1 hora absorver 40 de conteúdo? É meio sem lógica, né? Então assim, é a venda de papel. Tá? Sim. E a venda de papel eu sou totalmente contra, porque infelizmente, a indústria da segurança do trabalho, tá? Eu digo a indústria mesmo, ela é uma indústria que ela vende medo, que ela muitas vezes ali o dono, né, o empresário, ele não compreende isso porque ele está ali muitas vezes com medo. Sim. Se eu não fizer isso, eu vou levar multa. Sim. Se eu não tiver isso, eu vou ganhar multa. E aí, às vezes, ele vai optar por um sem qualidade porque ele está muito em cima da hora. Eu quero um que saia agora. Por falta de planejamento também. É aquela famosa que eu falo, né, pessoal? É treinamento pastel. O que é treinamento pastel, Manuel? É igual o que o Márcio acabou de falar. A empresa está lá, precisando com urgência ou emergência, chega na questão ali da pessoa que fornece o treinamento, né, e fala, eu quero para agora. Tá. Mas daí a empresa, né, que presta consultoria, assessoria, muitas vezes que dá treinamento também, que é inteligente, né, ela vai falar o quê? Tá, mas qual que é a sua dor? Por que você está fazendo isso?
Qual que é as suas necessidades? Você sabe que tem uma carga horária, tem um conteúdo a ser batido, que demonstra para o empresário, muitas vezes, tirando esse medo e receio dele. Fala, calma aí, se você deixou para a última hora, porque você não foi, é igual o Márcio acabou de conversar com a gente, né? Não foi bem orientado, não foi comunicado. E vende-se, muitas vezes, um medo para essa pessoa, né? Muitas vezes, pessoal, o EAD e o EAD sem qualidade, tá? A gente vai falar sobre isso aí nesse momento. O que é o EAD sem qualidade? O EAD sem qualidade foi o método que muitas consultorias acharam para formalizar a assinatura do certificado sem treinamento. Então, assim, tem muitas consultorias que têm uma plataforma sem certificação nenhuma, não são profissionais da área que estão ali desenvolvendo esses treinamentos, não tem nem responsável técnico que fez aqueles slides, certo? É coisa do bom português, pessoal, é Ctrl-C, Ctrl-V de qualquer canto, né? E o que ele faz? Ele coloca o camarada ali, ele vê, coloca a resposta, no final ele vai lá, pô, verificar. Aí aparecem as respostas certas e as erradas. Então, fiz a primeira, chutando, acertei duas só. Aí eu vou tirar foto. Vou fazer de novo. Aí eu vou tirar uma foto, vou refazer. Aí na foto eu vejo qual que é a certa, porque não muda a pergunta, não muda a ordem, não muda nada. E aí ele coloca a certa, tirei 10. Saiu o certificado, na segunda tentativa ele tirou 10. Qual que é a validade desse cara? Não tem. E tem muitas consultorias que se enganam achando que porque fez uma plataforma, o cara acessou a plataforma. Não, eu não estou vendendo o certificado. É diferente das causas que geram prisão, que saem muitas vezes na mídia, do cara que vem, coloca o cara para ver um videozinho de 10 minutos, que é o tempo dele fazer o certificado, e o cara sai já com o certificado pronto. Tá? E isso aí, nos polos de elétrica, quais são os polos de elétrica? Por exemplo, são os polos onde eu vou ter as intervenções. Então, eu vou ter polos de elétrica no Mato Grosso, certo? Três Lagoas, que tem bastante regiões ali da parte das manutenções elétricas, as paradas das empresas que vão ali atuar diretamente, né, com transformadores. Então, assim, quando tem essas paradas, o pessoal tem a urgência. E querendo ou não, são 80 horas de instrução só em elétrica. Provavelmente esse cara de elétrica vai trabalhar em altura. São mais 8 horas de treinamento. Sim. Provavelmente esse cara de elétrica ele vai ter que entrar em galeria subterrânea. São mais 16 horas de treinamento. Provavelmente esse camarada ele vai usar algum equipamento, NR12. No mínimo mais 4 horas de formação. Então, quando você vai somar tudo, estamos falando aí de mais ou menos 12, 15 dias de formação. Ninguém quer pagar esses 15 dias. E aí o que acontece? Indústria de papel. Não dá nada até dar alguma coisa. E essa alguma coisa é morte, prisão. Você deixa de ser um profissional da área de segurança e vira criminoso. Você deixa de ser um profissional legalmente habilitado e vira vítima. Exatamente. E aí é complicado. É muito complicado. Por exemplo, hoje aqui, né, o Márcio faz parte do nosso quadro de equipe, né? A gente toma todo esse cuidado, né? Então, treinamento online, a gente especifica qual instrutor vai lá, o aluno entra, vê qual é a proficiência desse instrutor, né, nos nossos cursos online. Curso presencial, a gente toma todo o cuidado de quem vai enviar, qual que é a proficiência do instrutor, tudo isso é pensado. Obviamente que é igual o Márcio falou, no dia a dia, quando chega para dar aula, a empresa não vai ver isso, porque a empresa que está fornecendo o serviço não tem, mas a CETSEC, a gente tem toda essa preocupação. Por exemplo, o Márcio, aqui com a gente, ele assume toda a parte de elétrica. Tudo que é dúvida de elétrica a gente recorre para ele, algumas partes de incêndio também por conta dele ter essa especialização na parte de incêndio, a gente recorre a ele também. Fizemos uma atual parceria com ele na parte de incêndio, né? Agora, recente também. Os AVCBs, né? Então, assim, AVCB, CLCB, e é um outro item. Sim. 70% dos incêndios em áreas industriais é elétrico. Sim. Então, olha que legal, eu chegar numa empresa para dar uma instrução e com essa bagagem de incêndio, a gente poder conversar e falar assim, ó, você sabe que se isso aqui pegar fogo, 70% de chance é que foi a sua manutenção que falhou, a sua instalação elétrica que falhou. O empresário manutenção preventiva, aí ele já olha assim, mas como assim? Pessoal, vocês acham que termografia serve para quê?
Eu estou observando um quadro e eu já peguei pontos de aquecimento em quadro batendo 130 graus. 130 graus. E a recomendação do cabo é no máximo 80. Tá com quase o dobro. Entendeu? Então eu falo, cara, tá na iminência. E o duro é que quando a gente vai abordar, eu falo assim, ó, cara, ali tá com 100. Não, eu sei. Quando parar, eu vou arrumar. Eu já troquei nessa semana. E você vai ver lá, tem 3, 4, 5 disjuntores, 3, 4, 5 contatores que já torraram. E o cara continua. E ele não para. Então, na hora que isso descambar de vez, né? Desandar de vez ali, vai pegar fogo em tudo. E foi elétrico. E todo mundo sabia. Inclusive, ele trocava. Então, quando a gente vai tratar desses quesitos, né, na parte do curso em si, não é só o camarada saiu agora de um curso técnico, de um curso de engenharia. Ah, eu sou instrutor de NR10 porque eu sou engenheiro eletricista. Um outro ponto é a proficiência. Um curso de qualidade... É um negócio que pesa bastante, que o pessoal muitas vezes não entende, principalmente técnico de segurança do trabalho. Não entende que é proficiência em assuntos. Né? Um curso de qualidade, ele precisa ter alguém com conhecimento técnico. Vai entrar o engenheiro eletricista, vai entrar o técnico eletrotécnico, alguém com conhecimento em primeiros socorros. Vai entrar um enfermeiro, vai entrar um bombeiro credenciado ali para primeiros socorros, certo? Vai ter alguém com conhecimento em combate a incêndio. Sim. Vai entrar o bombeiro civil, que vai ali ficar. Vai entrar alguém com conhecimento na área de segurança do trabalho, análise de risco. Então tem que ser um técnico de segurança, um engenheiro de segurança. Então vocês estão percebendo que é multidisciplinar. Ou seja, se você tem capacidade hoje de ministrar sozinho esse treinamento, devido a ser engenheiro eletricista, devido a ser engenheiro de segurança do trabalho, devido a ser instrutor de bombeiro credenciado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a administrar primeiros socorros e administrar combate a incêndio, eu consigo hoje, sem nenhum problema, executar. Mas não é só papel. Hoje estamos na área fazendo prevenção, projeto de prevenção de combate a incêndio e pânico, certo? Desde indústria, condomínios, comércios, acompanhando e avaliando quando ocorre o incêndio, fazendo os estudos também referente a isso. Porque a seguradora, pessoal, ele vai cobrar. Sim. E você vai ter que fazer a avaliação. O que gerou isso? E tem que fazer um laudo de incêndio, que é um outro quesito que também entra nesse mercado. Fazemos aí a questão de SPDA, laudo de SPDA, adequação de SPDA. Então, poxa, tá ali, ó, dia a dia, já vai abranger a ausência de ponto de ancoragem. Condomínios, eles pecam demais. Não existe ponto de ancoragem, pessoal. Então, nos lados de para-raio vem muita marcação. Necessário criar plataforma e ponto de ancoragem para acessar os pontos de medição. Não tem condição. Ainda com brasilite, o cara é pisar e varar. Pum, foi embora. O acidente está iminente. Então, nós pegamos ainda termografia, laudo de aterramento. Tá? Então, quando a gente vai abranger, você pegar profissional que é da área, que atua, né? Que, infelizmente, nós temos essa didática, né? Que o aluno, muitas vezes, ele chega para a gente, né? E é natural, eu até entendo isso. Ele fala assim, o senhor trabalha ou só dá aula? Nossa, como se docência, né, não fosse um o trabalho. Que eu falo assim, no Brasil, você dar aula ou ser um instrutor ou um professor, alguma coisa nesse sentido, parece que você não tem vida social. Parece que você não ganha bem, parece que você é uma pessoa que não faz nada da vida, né? Então, infelizmente, né, como você tem essa visão até preconceituosa de que se o camarada só dá aula, só ministra aula, então ele não é bom. Porque se ele fosse bom, ele estava trabalhando. Sim. Como ele não é bom, ele dá aula. Então, assim, são coisas que eu já escutei lá fora, né? E é o contrário, pessoal. Né? Hoje eu ministro aula, primeiro, para ministrar aula você tem que ter vocação, você tem que gostar do que você faz. Eu digo isso com autonomia. Né? Eu fui empreiteiro de obras por 10 anos da minha vida. Ali eu corri atrás de dinheiro. Honda, Hyundai, Toyota, Nissan, equipes de 30, 50 pessoas, pai zero. Então, assim, lá atrás foi dinheiro.
2015 para cá, teve uma virada, onde eu fui para a área de prevenção. E já tem mais de 10 anos que eu não trabalho, que para mim isso é diversão. Para mim isso não é trabalho. Todo dia com equipes diferentes, lugares diferentes, absorvendo conhecimento gigantesco de vários setores, de vários segmentos. Isso é privilégio. Né? E o docente que entende que isso é um privilégio, ele vai muito além, ele vai à frente. Que é privilégio você estar em várias empresas, batendo na porta. Eu fiz uma métrica de mais ou menos, um pelo outro, em média, no ano, no mínimo, eu conheço 500 pessoas novas. 500 histórias novas, 500 pessoas novas que têm uma carga de vida, um histórico. E o docente inteligente, ele aprende durante a aula. Ele absorve, ele aprende. Ele tira as experiências, os quase acidentes, os incidentes. Ele aprende os métodos. Ele vai absorvendo e isso vai dar uma bagagem gigantesca. Então, essa é a diferença de um EAD com qualidade, certo? Um presencial com qualidade e um sem qualidade nenhuma. Sim. Então, assim, não adianta eu pegar um instrutor recém-formado, que nunca foi no campo, que não conhece a dificuldade de uma construção civil. Chegar num lugar só tem barro e você tem que construir alguma coisa. E só tem barro. O solzinho batendo a 40 graus. Ah, a NR18 fala que tem que ter área de vivência. Tem. E quem constrói área de vivência? Come aonde? Ah, ele que está construindo o lugar que vai comer, gente. Ah, não, mas a empresa ela tem que solicitar. Gente, é como eu falo, essa experiência tem que amassar barro. Se não amassar barro, o cara não vai aprender, não. E na área elétrica, é isso. O cara tem que andar, o cara tem que... Por isso que eu digo, o cara que sai de um técnico, faz o caminho, né, do técnico para uma engenharia, ele vai ser um engenheiro muito mais qualificado. Porque ele lá atrás, ele teve que fazer a parte técnica. Ah, eu sou engenheiro, eu sou tão qualificado. Não, não, não. Você tem a visão de engenheiro, a visão de técnico você não tem. Você só vai ter a visão de técnico o dia que você fizer a atribuição de técnico. Você só vai ter a visão da dificuldade do campo o dia que você for para o campo. Antes disso, é só teórico. É só teórico. Né? E teoria, ela é linda, ela é maravilhosa. Se ela funcionasse, pessoal, 100%, norma não era revisada. Exatamente. Então, todo ano é revisado, galera. Todo ano. Norma só é revisada porque na teoria e a prática tem um confronto. É a engrenagem que tenta ali, de vez em quando ela trava. Você tem que regular de novo, jogar um óleo e ver uma graxa e ver se vai. Isso é a atualização, isso é a reformulação. Então a NR10, por 30 anos, de 77 até 2007, ela era um pacote só para todo mundo. Se eu não me engano, são poucas atualizações que ela teve, né? Exato. Nós temos algumas atualizações. Uma expectativa gigante que eu tenho agora da área elétrica. Gigante. Quando vai entrar na 10 o setor de energia solar? Então, essa era a minha próxima pergunta, né? Dentro dessa questão que a gente está conversando. Que hoje tem muita empresa que está optando para o setor solar, né? Tem muitas residências que eu vejo com o setor solar. Só que daí eu vejo que tem muitos fatores a ser considerados, tanto no fator de elétrico, tanto no fator de incêndio, tanto no fator de segurança. O que você tem para falar sobre isso? Pessoal de setor solar aí, né? Os senhores não foram esquecidos pela NR10 não, viu? Os senhores estão, no momento, sendo omitidos. Por quê? Impacto. Impacto financeiro. Pensa comigo. Eu tenho um painel elétrico. Esse painel elétrico está aqui, certo? E a partir do momento que a luz gera aqui, ó, eu tenho painéis mais antigos que o cabo ele não solta. Ele é conectado e eu tenho a caixinha aqui. Então, para eu fazer essa ponta, eu tenho que cortar e eu tenho que mexer com o quadro com energia. E ele vai continuar com energia. Essa luz aqui do ambiente já vai gerar uma energia naquela placa. Então, quando eu tenho essa situação, o que a norma pede? Que eu, preferencialmente, faça sem energia. Eu deveria ter ali o meio de seccionar. Nome técnico bonito para falar disjuntor. Então eu vou seccionar o disjuntor, eu vou apertar. Quando eu desligo o disjuntor, a ponta desse cabo não tem mais energia. Eu constato a ausência de tensão e eu posso meter a minha mãozona lá, certo? Se tiver mais gente trabalhando, eu vou fazer um bloqueio. Mas eu consigo garantir ali, ó, que eu não tenho energia. É isso que a norma pede. Só que para eu fazer isso,
Quem que paga para mudar esse painel e colocar um disjuntor ali atrás? No parque eólico com 100 mil placas. Quem que vai pagar para alterar, para falar? Quem que vai? O que que eu faço com os painéis hoje já fabricados, chegando no Porto de Santos, que não cumprem essa norma e vão ficar obsoletos? Quem vai comprar esses painéis sabendo que a norma vai ser mudada em 60 dias, em 90 dias, em 180 dias? Então esse é o primeiro impacto, o financeiro. Tudo que eu coloco na NR vira lei. Virou lei, deve ser cumprido. Acabou. Não é questionável. Sim. É cumprir. Então, em cima disso, o setor elétrico solar hoje, nós temos pendências relacionadas a essa questão de loto, energia zero. Tá? Nós não temos, muitas vezes, em sistemas antigos, como executar energia zero. Não vai ser alterado, não vai, porque é um impacto gigante. A placa está produzindo ainda. Quem que vai pagar para arrumar isso? Certo? Então, você tem todo um conceito ali ainda segurando essa alteração. Para ter ideia desse impacto, pessoal, em 2007, com a alteração da NR, né, já vê que já faz quase 20 anos, com a alteração da NR10, a cor do botão liga e a cor do botão desliga não mudaram. O botão liga é verde, o botão desliga é vermelho. Mas a cor do LED mudou. Antes de 2007, a cor do LED do liga era verde, do desliga era vermelho. Hoje, quando eu ligo, o LED tem que ser vermelho, porque é perigo, tá ligado. E o desligado tem que ser verde, porque está seguro, pode trabalhar. Só isso matou toda uma indústria. Porque nós tínhamos antes botões que você apertava, era o botão com a luz junto. Então eu apertava o botão verde, a luz era verde, eu só tinha um furo, ótimo, lindo. Mão de obra a menos, material a menos. Quando mudou na NR10, lá em 2007, quando mudou, todo o painel que estava com esse botão virou obsoleto, lixo. Então, essa indústria que criava esse botão, quebrou. Não tem mais. Então, quando eu vou tratar desse quesito para a energia solar, é esse cuidado. Porque se virou, vai ter muita coisa que existe hoje na solar que vai acabar morrendo. Vai ficar fora de norma, fora de lei e não vai poder ser usado. Agora, qual que é o risco real hoje? Choque. Quando você começa a montar o string box, você já está recebendo muitas vezes todos os painéis que estão ali já interligados com a carga de 800 volts, de 1.200 volts, contínuo. Lembrando que é NR10 até 1.500 volts contínuo. Quem não é da área, deve falar, o que é string box? É um nome bonito, chique, para falar painel elétrico que pega a energia contínua da placa, joga a proteção do sistema contínuo, joga para o inversor que vai transformar em energia alternada, que é a energia que você usa na sua geladeira, na sua casa, tem a proteção e volta para o seu sistema. Então essa caixinha que faz essa conversão, nós chamamos de string box. Né? Então assim, a montagem dele é hoje um dos fatores que gera maior risco. E temos agora os famosos incêndios. O que é isso? Nada de novo no mundo. Mau dimensionamento de cabo, manutenção equivocada, para não falar errada, e também a questão ali, certo, das configurações, com corrente muito alta porque montaram errado. E aí eu tenho, num segundo parâmetro, quando o painel em si pega fogo, painel de baixa qualidade, painel sem limpeza, a ausência de limpeza vai gerar pontos de aquecimento, e aí nós já vemos desde 2021 um crescente dessa área, que é termografia de painel solar. Tá? Então, assim, qual é o top do top hoje? Temos um dronezinho bonitinho, que ele sobe, e ele faz a termografia por drone. Maravilhoso. Ninguém cai, não tem trabalho em altura, não tem liberação. E a tecnologia, pessoal, tá indo para esse rumo, tá? E até pela quantidade. Você imagina uma usina solar com 100 mil placas, com 100 mil painéis, o cara vir lá, né? Quem que é aí o... Né? Eu trouxe alguns equipamentos, né? Então, assim, quem que é o artista que vai fazer a termografia, né? Então, esse camarada aqui, ele é um termógrafo, é uma camerazinha térmica que é utilizado aqui para fazer medições simples. Tá? O que seria uma medição simples? Uma área residencial, certo? Para uso em condomínio, por exemplo, esse cara aqui é perfeito. Para a indústria, eu já não recomendo. Temos outras marcas, temos outras resoluções, outros equipamentos que são muito mais técnicos e têm outros resultados para a gente analisar.
Esse aqui ele é bem simplesinho. Então, por exemplo, ó, os senhores que estão vendo aí, os senhores devem estar vendo aqui, ó, nosso amigo, certo? Ah, estão me vendo aqui também, certo? De maneira térmica. Então, isso aqui é a visão que nós temos. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, eu vou tirar uma fotinha do nosso amigo. Tá? Então, eu vou salvar aqui a fotinha e vou acessar no range aqui de fotos. Então, quando eu faço isso, isso aqui é o senhor infravermelho. Bacana. Entendeu? Então, isso aqui, pessoal, é uma amostra do que o infravermelho, certo, pode fazer. Aqui, lógico, a gente brincou, né? Utilizou de uma maneira Sim. recreativa. Mas na indústria, nós usamos isso para verificar pontos de aquecimento anormais, que vão gerar princípio de incêndio. Muito mais prático do que ficar botando a mão, né? Exato. E não vai ser, né? É igual eu brinco, eu coloquei a mão, tá quente, tá, a sua mão tá calibrada. Por quê? Vocês verificaram que tem um selinho aqui, ó. Esse selinho aqui é o selinho de calibração. Esse foi feito esse ano aqui, dia 15 de janeiro. Né? Foi feito agora. Tá? Então, a calibração atesta que esse equipamento ele vai trazer resultados confiáveis. Então, quando eu vou tratar ali da energia solar, a ausência de uma termografia para fazer essas verificações, eles vão ocasionar também acidentes. Imagina o camarada ali, né, num telhado, fazendo essa avaliação e começa a pegar fogo ali. Como é que ele vai sair? Tá? Então, nesses quesitos que a gente diz, quem é da energia solar, nós temos muito ainda o que evoluir na questão da NR10. Se vocês entrarem na NR10, vocês vão ver que fala-se praticamente nada de energia solar. E energia solar é um outro universo. Assim como transmissão é um universo, Sim. distribuição é um universo, quem está no case de energia solar é um outro universo. Principalmente agora, com a ideia de colocar já nos sistemas instalados, não a conversão direta e a injeção na rua, ou um grid, como a gente fala, que é onde a minha placa gera energia, eu consumo e o que sobra eu ponho na rede. Mas agora já estamos pensando também no conjunto de colocar baterias, para quando faltar energia, pegar a bateria automotiva, instalar em residência, para quando faltar energia, certo? Aquela bateria ser autônoma e manter ali. Tem alguns videozinhos na internet que mostram isso, por exemplo, em eventos. Faltou energia, dia de festa de 15 anos, dia de aniversário, né? Lá, poxa, a data tão esperada, dia do casamento. Tem muita empresa que opta por isso também. Aí o que acontece? Acabou a luz do bairro, qual é a culpa da empresa? Ela não manda. Mas uma empresa que consegue ter essa autonomia, ela fica diferenciada. Sim. E é um outro risco, porque você está lidando com baterias de lítio, que podem também ter superaquecimento e gerar incêndio, e bateria de grande porte. E hoje é assim, né, pessoal? Interligando um pouquinho com o que o Márcio falou. Bateria de lítio, bateria por meio solar é um grande problema hoje para a sustentabilidade, né? Porque não Para tem onde vão? descarte correto, é igual um incêndio, não tem muito bem definido o que vai apagar, como que vai ser feito isso daí. Então, também é igual o Márcio falou, é uns assuntos que estão crescendo, fortemente crescendo, que vão ter que passar por uma aprimoração de normativas de pensamento de segurança, porque tem alguns fatores que não se sabe ainda como que vai se trabalhar com alguns equipamentos, né? O ponto principal, a NR10 por hora não entrou. Mas lembra que a gente tem as normas brasileiras, as normas técnicas Sim. brasileiras. Quando eu vou para a NBR, a conversa é outra. NBR eu tenho muita coisa sobre energia solar, eu vou ter muita norma que vai tratar e vai ajudar o profissional da área ali. Qual que é a grande lacuna entre NR e NBR? NR é lei, NBR não é lei. É aquela famosa frase, né? Coloque se eu quiser. Isso. Infelizmente, temos profissionais da área de segurança que eles pensam desse jeito. Eles olham lá e falam, NBR não é lei, eu faço se eu quiser. E eu entendo que quem pensa desse jeito não entendeu ainda o que é segurança e nem o papel dele. Sim. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Se der ruim, quem é o primeiro que responde? E você tendo ferramentas adicionais, que são as NBRs, você vai negligenciar? E eu vejo muito profissional da área, técnico de segurança, engenheiro de segurança, que o que ele está fazendo na prática é blindar o emprego dele. Procurar a zona de conforto. Se eu sou o cara que leva problema, eu vou ser o cara que vai ser cortado. Então, um outro quesito que eu sempre falo.
Se você é técnico, se você é engenheiro de segurança, se você é da área de prevenção, bombeiro, vocês vão sempre viver em conflito. Porque a área de prevenção está em conflito direto com produtividade. Sim. Direto. É um grande Não problema existe hoje. produtividade plena com regras de segurança. Por quê? Porque no mínimo você vai ter uma avaliação de risco. Já vai levar tempo, já vai produzir menos. A maioria dos pessoais, eu acho que você já pegou isso muito em treinamento. Fala, pô, Manuel, vocês falam de análise de risco, falam de permissão de trabalho, falam disso, daquilo, mas isso daí vai demorar em volta de 30, 45 minutos. Falei, vai. E a produtividade? Falei, vai ter que esperar. É que a produtividade, você consegue manter. Né? E tem outro quesito muito importante aqui. Sim. Quando a gente fala de produtividade, não é o homem trabalhando, viu? Eu acho que desde 1800 nós já aprendemos um pouquinho que quem trabalha mais é a máquina. Sim. Então, você empresário que pensa em produtividade, como estão as suas máquinas? Eu não estou falando aqui de fiscalização não, tá? Eu estou falando para você de fazer um laudo de NR12 para verificar se a capacidade da sua máquina ela está atendendo, e se ela não está atendendo, por que ela não está atendendo? E temos ferramentas para isso, que é a ferramenta da qualidade. Aí já na segurança, é a qualidade. Sim. É um erro as pessoas acharem que qualidade não anda com segurança. Não, anda, eu falo que é assim, é os três juntos, né? Qualidade, segurança do trabalho e sustentabilidade. Não tem para onde sair dentro da empresa, os três sempre vão estar Então, juntos. quando você entende que qualidade está com segurança, então, por exemplo, eu não vou olhar a sua máquina para fazer um checklist de NR12 para você não tomar multa. Não, esquece isso aí. Eu vou olhar a sua máquina para ver se a sua máquina, que está lá 12 mil peças por hora, você está produzindo. Aí quando eu levanto isso, eu vejo que as 12 mil peças por hora virou 5 mil. E aí você não quer fazer uma análise de risco? Você está com tempo de sobra. A sua máquina não está nem com 50% da capacidade dela. Vamos entender o porquê. E aí você vai entender que não tem procedimento, não tem padronização. Você vai entender que você não tem uma troca de molde adequada. E aí, quando você começa a trabalhar nisso para aumentar a produção da sua máquina, a área de segurança trabalha junto e não tem como aumentar a sua produtividade sem arrumar a segurança antes. Sim. Não tem. Exatamente. Porque vai ser na sua segurança que você vai fazer um lote efetivo. Tá? O que é um lote efetivo? Eu peguei situações que chamava o técnico em elétrica para abrir o painel para fechar, para colocar para o camarada fazer a troca ali no caso ali de molde. Nossa, que situação desastrosa. Aí você vai achar, onde está o técnico? Ah, o Zé está por aí, eu acho o Zé aí. 2 horas procurando o Zé. 2 horas mais vezes preparada. dentro da empresa essa é a realidade, tá, pessoal? Tem 1 ou 2 de manutenção. Esse cara da manutenção ele roda a empresa inteira fazendo a manutenção preventiva e muitas vezes é só ele que mexe com parte de NR10 dentro da empresa. E o mercado aprendeu agora a absorver um novo profissional, certo? Que é o técnico eletromecânico. O cara ele é eletricista e mecânico junto. E esse camarada, ele já tem ali a atribuição dele como eletromecânico mesmo. Ele faz as duas atribuições, não é a coluna de função. É a função dele mesmo, eletromecânico. E aí, pô, quando que esse eletromecânico, que já está com 2 funções, dando conta de tudo, vai conseguir parar para ir colocar um cadeado de bloqueio? E o técnico já falou, se não tiver bloqueio, não põe a mão. E ele está certo. Como que eu resolvo isso? Eu vou lá no loto, melhoro o loto, entendo a necessidade, e aí eu consigo colocar um loto onde o operador bate o botão de emergência, coloca o bloqueio do botão de emergência, põe o cadeado dele, trava aqui e ele já não precisa mais que o eletricista abra um painel para colocar. Porque é só troca de molde e o botão de emergência sobressai sobre todos os itens de segurança. São todos os botões, então ele não vai funcionar. Então, quando eu faço isso, eu não sobrecarrego mais o técnico, o operador é mais ágil na troca de molde e eu tenho um ganho de produtividade. E percebam aqui que eu estou falando para vocês de segurança, de método, de qualidade. E as pessoas acham ainda que segurança só vai impactar negativamente. Ao contrário, quando você estuda os processos, e aí vai entrar o engenheiro de produção, aí vai entrar o engenheiro de qualidade, certo? Aí vai entrar o engenheiro eletricista, certo? Vai entrar o layout que está errado. O cara pega a mesma peça e roda a linha, leva para passear 10 lugares na linha sem necessidade.
E são coisas que quando você vai falar de linha de produção, é Ford, 1900 e qualquer coisa. Então já Famosa deu. linha de montagem. Então, quem é da área aí, né, de qualidade, quem é da área de administração, cansou de escutar. É a primeira matéria que vai ver. Fordismo, Taylorismo, Mesmo. né, Ford, Taylor. Até o técnico de segurança vai entender isso aí, vai ter essas matérias ali iniciais. Então, o que, que eu quero que vocês entendam? A nossa área de segurança, nossa área de gestão, quando eu vou falar de treinamento, de gestão, nem tudo é multa, nem tudo é pelo medo. Tem empresas perdendo oportunidade de aumentar a produtividade porque está recebendo isso com o nome de laudo de não conformidade NR12. Que, ó, se você não tem dinheiro para pagar o laudo, se prepara que você não vê a adequação. E aí ele não entende. Não é pelo medo, é pelo entendimento, pelo conhecimento. Lembrando, conhecimento e ação. Sim. Então agora você tem um conhecimento que a sua máquina, ela tem uma capacidade que você nem sabe quanto é. Mas que quando você vai puxar, você vai ter um diagnóstico, você vai se surpreender que as suas máquinas não estão produzindo nem com 40% do potencial delas. E o pessoal falando de comprar mais 2, 3 máquinas e aumentar a linha. Sem necessidade. Exatamente. Bem, Márcio, alinhando, vamos partir já para o nosso finalzinho de episódio. Penúltima pergunta agora, Márcio. Bem, essa questão de eletricidade, né, muitas pessoas também veem a questão do fogo interligado com ela de incêndio. Incêndio e eletricidade, ele é diferente? Ele é muito diferente. Extremamente diferente. Bem, o tempo já está bem curtinho, porque a gente prolongou, é um assunto vasto. Sim. Mas, entendendo sobre classes de incêndio. Aqui no Brasil nós temos classe A, B, C. Ah, e a classe K, e a classe D. Então, o ABC, eles são colocados ali como classe. Tanto é que o óleo de cozinha está na classe C. O óleo de cozinha não é classe K aqui no Brasil, é classe C. Por isso que o bombeiro, ele não vai cobrar um extintor classe K numa cozinha, que hoje é na casa aí dos seus R$ 2.000. Hoje você só vai ver ali dentro de Indústria. Um shopping, uma indústria. Exato, cozinha Você, industrial. quando você fala assim, treinamento pro pessoal, ó, gente, classe K é óleo de cozinha. Ih, mano, eu nunca vi esse extintor. Falei, ó, vai no McDonald's, no Burger King, vocês vão ver esse extintor que eu tô falando. Quando eu entendo isso, aí eu já começo pro incêndio, que é classe C. Classe C, materiais elétricos com energia. Tá? Classe A, estamos falando aí de materiais, combustíveis sólidos, papel, né, mesa, cadeira, Sim. papelão. B, líquidos e combustíveis inflamáveis, gasolina, querosene, thinner. Certo? C são materiais elétricos com energia. Como tem energia, lembrando lá do comecinho, corrente passou, o cabo não é adequado, vai derreter a capa do cabo ali, que geralmente é para ser retardante à chama, mas temos muitos cabos falsificados que não são. E ele vai se propagar pelo cabo, até chegar no material combustível, geralmente vai ser um classe A. E aí ele vai se propagar e vai se manifestar. E enquanto não bater o disjuntor, aquele incêndio não para. Até o cabo partir ou eu bater o disjuntor. Por quê? Ele está em curto, a energia vai continuar em curto e vai virar uma resistência. Certo? É o mesmo efeito que você faz para fazer seu churrasquinho de final de semana na churrasqueira elétrica. Mas esse é um churrasco que você não quer. Sim. Então, primeiro quesito é esse. Segundo quesito, se eu não sei onde desliga, ele não vai parar. Ele não vai parar. Por isso que uma das perguntas da Brigada de Incêndio que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo faz é: onde eu desligo a chave geral da energia dessa edificação? Que se eu não bater, ele não para. Uma vez que eu bati e ele parou, eu vou continuar agora tendo metais fundidos, muitas vezes, porque como eu tenho liga de alumínio, eu posso ter até alumínio líquido ali, dependendo da situação. Eu posso ter vapores de metais naquele quadro. Abrir o vapor de metal e pegar em mim. Então, não é apenas a chama. Então, quando eu começo a compreender esse nível de acidente, de contato com o fogo gerado justamente ali por um incêndio elétrico, eu entendo por que a classe é separada. Qual é o ideal? O ideal são extintores de classe C. Quais são eles? Eu tenho o pó químico, que vai tratar de BC. Só que o pó químico ele vai vir com uma sujidade muito grande. Aonde aquele pó bater, eu vou perder o equipamento. Então, o pior cenário do mundo: incêndio dentro de um servidor, certo? Tá lá, né, aquele data center cheio de servidores, né? É o ouro da empresa, a informação vale mais que ouro. E eu tenho ali, né, toneladas disso.
É que hoje em dia é o que está mais tendo, né? Data centers, big datas, né? E aí o que acontece? Pegou fogo, no princípio, ali numa tomada, nada a ver com o servidor às vezes, e o camarada pegou o extintor de pó e soltou. Aonde o pó pegou, matou o equipamento. Já é. De bilhões que vai perdido ali. Por isso que eu vou ter o de CO2. O CO2, ele é, certo, o dióxido de carbono. Dentro ali eu tenho um gás a menos 70 graus, então ele vai fazer um combate por resfriamento. Lembra do vapor metálico, do alumínio? Ele vai estar lá. A hora que eu bater com o CO2, esse vapor metálico, ele vai esfriar rapidamente, porque é menos 70 graus. Então tem esse quesito também. Por isso que o CO2, dependendo do painel, do cubículo, do que eu for fazer ali, ele é o mais indicado e não o pó. Pelo resfriamento desses vapores metálicos que podem acontecer. E aí, vem sempre aquela dúvida, poxa, mas na hora do incêndio eu vou ter preparo para isso? Aí, eu já escutei isso, tá, pessoal? Eu vejo no mesmo pilar, o extintor de água e o de CO2, pertinho de uma cabine elétrica, certo? De um cubículo. E o técnico fala para mim, o meu pessoal é qualificado, o meu pessoal vai saber a diferença. Com tudo estourando, pegando fogo, gente gritando, o seu pessoal vai pegar o extintor correto? Não vai. Ah, ó. E aí é a prevenção. Reação de comportamento humano. Vai pegar o que tem pela frente. Ele vai pegar o extintor que é vermelho. É, exatamente. Se eu sei desse potencial, é muito mais inteligente eu agir na prevenção. Sim. Como? Tira esse cara de água, realoca ele em outro canto. Pronto. É bem mais tranquilo. Né? Mas eu, infelizmente, o ego, não, meu pessoal é treinado. Gente, a condição humana, no pânico e no estresse, é diferente. Né? Poxa, seria ideal eu não precisar me preocupar com a classe de incêndio? Seria, né? Eu tenho um extintor que resolve tudo. Então, poxa, eu tenho um extintor que resolve tudo. Pessoal, eu até tenho algumas soluções, mas nunca vai ser 100% eficiente. Por exemplo, o extintor ABC. Ele, teoricamente, resolve tudo na classe ABC. Bons condomínios vão ter ali. Mas ele não vai ser tão eficiente para combate em classe A. Um sofá desse aqui pegando fogo, eu vou jogar o extintor de pó, ele vai cobrir aqui, ele vai retardar. Mas ele nunca vai aprofundar igual a água. Exatamente. Ele não vai ser tão eficiente. Ele vai combater, ele foi testado, ele foi homologado pelo Corpo de Bombeiros. Hoje é o que mais você pega, né, Márcio? Você vai, a maioria das empresas, fazer treinamento, fazer uma visita, tudo extintor de pó ABC. Porque é fácil, pegou fogo qualquer um. É, exatamente. Que você vai conversar muitas vezes com o técnico, com o pessoal que fez a compra. Não, é porque o extintor de ABC, ele é melhor do que o extintor BC. Aí você olha essa bagagem dele, então tá bom. Então, assim, o primeiro conhecimento é sobre o seu equipamento. Poxa, eu tenho outros no mercado que vão combater tudo, tá? Então, lembrando, a gente parou aqui no C, né? Então, o D são metais pirofóricos. Por exemplo, empresas que fazem roda de liga leve vão ter metais que são metais combustíveis. Eles, em contato, eles começam a ter uma reação química que pega fogo. Esses metais pirofóricos, ele tem um extintor próprio, de classe D, cor amarela, inclusive, certo? Que vai fazer esse combate. Mas as indústrias, na sua maioria, usam areia. Por quê? Tem o mesmo efeito, que é mais barato. Sim. Então, eles têm ali areia, eles pegam ali areia e jogam areia em cima desse princípio. Tá? E eu vou ter o último, que é classe K. São óleos e gorduras vegetais, cozinha industrial. Ele vai fazer uma saponificação. Então, é um extintor que saponifica, certo? E faz esse combate. Hoje no mercado, pessoal, nós temos outras soluções, tá? Que inclusive já são antigas. Eu tenho o Fogo Zero, por exemplo, que é um extintor em spray. Né? Inclusive, eu trouxe ele. Esse extintor, eu creio que daqui do seu lado. Opa, tá aqui. Isso. Esse extintor em spray, pessoal, ele vem para combater a classe A, B. Não tá aqui desse lado, não. Saiu daí? Saiu. Ah, não, perdão. Tava aqui do lado de... Mas mostra essa cara, esse camarada. Esse camarada aqui, ó, é uma solução que o pessoal desenvolveu para ficar já aqui, ó. Preso no trabalhador. Por quê? Aonde eu tenho esses princípios de incêndio constante, ele não precisa buscar, ele tira, coloca e aplica. Então isso aqui não vai ficar com todo mundo? Não, ele pode ficar, por exemplo, com o líder que vai atuar, certo? Muitas vezes com o pessoal da brigada. O líder da brigada, alguém que vai fazer uma primeira resposta. Então já foi desenvolvido pensando nesse quesito aqui.
para uma primeira resposta, tá? E eu tenho situações, infelizmente, que o princípio de incêndio é constante. Sim. Peças de injeção de plástico muito pequenininha, acaba caindo, pega na máquina e acaba tendo um princípio de incêndio ali. Faz uma fagulha ali, né? Tá quente a máquina e é plástico, esquenta. Então é comum no turno ter 2, 3 vezes. Então ali é um erro já de projeto, mas enquanto não acontece uma mudança de projeto, tem esse quesito. E aí o pessoal fazia o quê? Pegava lá o CO2 e ficava usando. Esse cara aqui é melhor, bem mais tranquilo. E não altera a questão de mandar recarregar os extintores, tá? Então tem essa solução aqui. E quem que é esse cara aqui, pessoal? Então, esse aqui é o produto, vocês vão achar aí facilmente, tá? Fogo Zero. Eu tenho alguns vídeos aí que eu já participei aqui trabalhando com ele. Eu achei muito curioso. Falei, rapaz, um extintor em spray e que combate todas as classes, né? Foi um amigo meu de pós-graduação em segurança do trabalho que me apresentou tanto o Thomas, né, que é o dono da empresa, quanto ali as instalações. Hoje, se eu não me engano, eles estão em Salto, São Paulo, fazem aí já essa produção, tá? E, como eu falei, ó, se vocês forem analisar, ó, classe A, B, C, D e K, certo? Quem é o agente que está aqui? É agente natural, não tóxico, não gera resíduo, certo? E eles fazem uma película. Quando eu aplico, sai uma película, essa película tira o contato com o ar. E isso, além de resfriar, então, aqui é uma nanotecnologia que vai fazer esse escudo e não permite mais o contato com o ar. Tirou o comburente e acabou o incêndio. Legal. Só para saber, Márcio, essa empresa é brasileira? Brasileira, de Santa Catarina, certo? É um produto que é feito 100% nacional, tá? E tem outros produtos, certo? Que vão ali também ajudar. Ele tem produto, por exemplo, para incêndio florestal, tem produto para supressão de incêndio em painel elétrico, fitas que colocam ali, que liberam gases. São empresas, essa empresa tem produtos que no mercado hoje é pouco conhecido. Tá? Gente, é bem difícil você encontrar esse tipo de empresa. E olha que legal que a fala que o Márcio falou, é uma empresa brasileira. Então, muitas vezes, pessoal, a gente dá valor em conhecimento fora, Estados Unidos, França, entre outros lugares, mas se a gente parar para pensar, gente, aqui tem conhecimento de empresas como essa, você tem pessoas que lá estudam nanopartícula, que estudam reatividade aqui no Brasil, temos reatores nucleares aqui no Brasil, então temos o computador, né, que agora que lançou, né, que já chegou da quarta dimensão, entre outras coisas. Então, pessoal, se vocês verem, o conhecimento realmente está presente dentro do Brasil. Ele não existe só fora do Brasil, tá? Um dos pontos principais que a gente fala sobre esse quesito aqui, né, além, pessoal, da facilidade de transporte, combate praticamente todas as classes. Quais são as classes aqui, né, que fica fora? A única que fica fora seria a classe E, que vai tratar de materiais radioativos, mas você não vai querer estar perto. Ah, não, classe E é o que a gente brinca em treinamento, é chamado protocolo 1P2. Né? O que é o protocolo 1P2, né, Manuel? Você pega, a gente brinca que você tem que ir 1.000 quilômetros, colocar seu dedo na frente, se o cenário inteiro esconder atrás do seu dedo, você está longe o suficiente. Se você fazer assim um pouquinho para o lado, aparecer um pouco, você tem que ir mais longe ainda. Então é uma classe ainda que não se sabe como trabalhar com ela. Radiação é muito complicado, né? Tanto é que a gente teve, falando de incêndio, o incêndio de Chernobyl virou série e tudo mais, onde muitos bombeiros morreram no combate a incêndio porque eles focaram no fogo e esqueceram da radiação. Sim. Não tinham conhecimento da radiação. Obviamente, tá, pessoal, que como Maria Curie falava, né, que foi a grande pioneira da questão da radioatividade, ela não deve ser temida, né? Ela deve ser compreendida e entendida, tá? Então, pessoal, quando eu vou tratar de eletricidade, dica final aqui para a gente encerrar aqui, né, nosso bate-papo, como está a sua casa? Como está a sua empresa? Como que você se comporta mediante a eletricidade? Uma dica primordial para evitar acidentes com eletricidade. Tenha respeito. Você está ali na sua casa, sentir o cheiro de fio queimado, não é normal. Chame um técnico. Você está na sua empresa,
Ah, o cabo está chegando a 90 graus, a 100 graus. Não é normal. Ah, é rapidinho, nem precisa desligar. Não faça isso. Porque a eletricidade, ela vai levar você embora justamente quando você não tem respeito. Então, aprenda a respeitar, aprenda a fazer a ter o procedimento correto. Então, poxa, eu vou fazer uma troca, desliga. Ah, não, mas eu vou perder tempo. Não se perde tempo. Você ganha tempo de vida. Porque se você não desligar e você ficar ali grudado, estando sozinho principalmente, acabou. Não vai ter o que fazer. Um outro detalhe muito importante, né, que vira foco também aí quando tem essa temática, são os trabalhos em casa com limpeza de máquina de alta pressão. Então, Sim, tá também limpando existe muito acidente, descalço, tá molhando o chão, extensão não tem aterramento. Então, quando você está ali trabalhando, aprenda a ter esse hábito. Faça você a sua análise prévia. Comece a pensar, comece a entender, comece a compreender e veja se você está realmente seguro ou se sente seguro. Se você vai mexer na sua instalação elétrica, busque o conhecimento. Nós temos hoje cursos técnicos gratuitos. Se você vai ali mexer, não caia nessa de ver um videozinho do YouTube e achar que você tem capacidade. Busque conhecimento, tenha curiosidade, mas uma curiosidade sadia, onde você vai aprender a como fazer. Legal. Bem, pessoal, essa foi a dica, tá, do nosso especialista Márcio. Obviamente, vamos trazer ele para outros episódios aqui do Pod Segurança, tá? Então, o que a gente compreendeu neste episódio de hoje? Então, a gente compreendeu o que é eletricidade, quais são os riscos, seus perigos, diferença de tensão, ampere, entre outros fatores interligados com essa questão de energia. Abordamos também, né, a perspectiva da questão do treinamento de NR10, da formação da CEP, porque tem todo esse critério. Vimos também ali, durante o nosso episódio, a questão de painéis solares, né, a complexidade que existe com eles. E por último, né, claro e menos importante, a gente tem também falando da parte de incêndios com eletricidades e, obviamente, deixando a nossa dica de ouro aí do nosso especialista de hoje, tá? Se você quer transformar conhecimento em prática e fortalecer a sua gestão e sua empresa, conheça a CETSEG e consultoria e treinamentos. Consultoria estratégica, treinamentos que fazem sentido para realização do seu negócio. Acesse os nossos canais oficiais, acompanhe nossos conteúdos e dê o próximo passo em segurança, qualidade e sustentabilidade. CETSEG, dando sentido para a vida.